suplemento, mentora, ajuda a emagrecer na menopausa do climatério. E aí vem, primeiro, ó, aí tem duas possibilidades que lhe ajudam. Você pode treinar, fazer exercício ou não fazer exercício. Ah, mentora, então, se eu não fizer exercício, eu posso usar o whey? Pode, pode sim. E tem muitas que me perguntam e eu estou trazendo agora para todas vocês. A grande questão, lembra que o whey é a proteína quebrada? E existe uma recomendação da ingesta de proteína dia, por isso que eu disse que talvez você não consiga fazer sozinha. A recomendação da ingesta de quanto nós podemos ingerir sem ter efeitos adversos de proteína dia, isso soma proteína animal, proteína vegetal, e se soma também o whey, se você for colocar, tem que fechar a tua conta de proteína dia. Em média, variando, a Organização Mundial de Saúde tem uma recomendação, 1 grama de proteína por quilo de peso dia. A Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva tem outra que você pode chegar de 1,5 até 1,8 gramas por quilograma de peso dia é outra. E, no geral, muitos dizem que se você treina e demanda muita força, ou está precisando muito na questão da suplementação depois de uma avaliação, você pode chegar até 2 gramas por quilo de peso dia. Mas aí vem os vieses. Quem precisa mais, quem precisa menos. Não dá para fechar a conta para falar que é igual para todo mundo. De repente, a Jane que entrou aqui precisa de uma quantidade, a Jane pode preferir, a Jane que você está aqui, 1,2 gramas por quilo de peso da Jane fica bom, e de repente a Márcia Isa aqui no outro chat pode precisar de 1,5 gramas por quilo de peso dia. Então são pequenas variações, então não dá para generalizar que tem que ser igual. Cada pessoa tem um estilo de vida, isso gera uma necessidade, cada pessoa tem um peso. Eu que peso 50 quilos, preciso de uma necessidade. Se de repente tem uma rainha aqui, vou citar só o exemplo da Grace, tá, Grace? Se a Grace pesar 65, a Grace demandaria uma outra necessidade. Então, não tem uma regra, tem uma conta, que é uma média, uma estimativa, que pode ser feita e que se você aprender muito, você pode fazer sozinha, se não, você precisa de um profissional para te ajudar. E voltando, como que ele ajuda a emagrecer? Aquela questão que eu falei. Ah, mentor, eu não treino. E aí, eu posso ingerir? Pode, mas tem que incluir na tua ingesta de proteína dia. Vou citar o exemplo, está bem? Para você entender melhor. O que eu uso, o Scoop, para quem usa o whey sabe, Scoop é um copinho do que eu uso tem 22 gramas de proteína. Então, se eu demando muito, eu poderia ingerir até quanto, mentora? No meu caso, 50 quilos, até 100 gramas de proteína dia. Se eu ingerir um Scoop, eu já vou estar ingerindo 22 gramas dia. Aí eu vou para um outro exemplo, o ovo. Um ovo tem, em média, depende da tabela nutricional, 11 gramas dia. 2 ovos teriam 22 gramas dia. Aí, se eu vou tomar whey, ou eu vou comer 2 ovos no dia. Entende? O whey é proteína, o ovo também. O ovo tem, nesse exemplo que eu citei, tem pequenas variações de tabela para tabela, 2 ovos dariam 22 gramas de proteína. Um Scoop daria 22. Aí eu vou pensar, a minha fome está para 2 ovos ou a minha fome está para um Scoop? Então, eu substituo. Eu não posso fazer um copo, no meu caso, que eu vou contar para vocês como eu faço, de whey e acompanhar com 2 ovos. Eu estaria aí consumindo a metade da ingesta das minhas proteínas dia. Então, tem uma conta a ser feita, sim, por isso que eu falei, tomar cuidado na hora de ficar ou fazendo um over de suplementação, mas sem treinar, sim, é interessante. Como que ele ajuda a emagrecer? É uma alimentação que não aumenta a insulina. Quem sabe que a insulina é um hormônio que, quanto maior pela ingesta dos amores bandidos que eu venho falando para vocês, dos carboidratos, quanto mais carboidrato, mais insulina, mais gordura onde? Principalmente nessa fase pós-40, 50, 60 de menopausa de climatério, mais gordura na barriga, mais gordura sob a forma de ali. Então, se eu faço a ingesta de um whey, uma caneca de whey, vou contar como eu faço,
Ok, não está aumentando a insulina. Está atendendo naquela ingesta, naquele período, a minha necessidade de proteína dia. Opa, interessante então, hein? Então, não vou aumentar a insulina, mas vou ficar bem nutrida. Então, é uma proposta boa, mesmo sem treinar, sim. Porque tem muito essa coisa, só tem que tomar se treinar. Não. Aí vem outra questão. E se treinar a mentora ajuda a emagrecer? Sim. Qual o mecanismo nesse caso, falando especificamente do treino? Aí eu vou treinar, vou ingerir o whey antes ou depois do treino. Se você treina o quê que te traz benefício para esse suplemento? Força. O que é força? Musculação com peso. Por quê? Como se, pensa que o teu músculo é como o fio do meu cabelo, fininho. Aí você foi treinar, rompeu essa fibra. Lembra que eu falei que o whey ele faz parte da estrutura e uma das estruturas que ele ajuda a montar é o músculo. Então, eu rompi a fibra muscular, ingeri o whey veio e deixou a minha fibra, não é assim tão rápido, tá? Isso é só um exemplo, vai deixando com o tempo. Eu vou rompendo a minha fibra, eu vou tomando whey, a minha fibra vai ficando mais forte. Então, se eu tenho uma fibra mais forte, se eu tenho um músculo mais evidente, maior massa magra. Quanto mais a massa magra, tem um processo que a gente chama de taxa metabólica basal. Isso significa que a mulher que consegue fazer a musculação melhorando a massa magra, fora que músculo é tudo, rainha. Músculo dá força, músculo te dá agilidade, músculo faz você andar rápido, músculo te sustenta para você não cair e não quebrar, músculo te dá equilíbrio. Eu nem estou falando de músculo em regiões nobres, aquela coisa de ser tanquinho, de ter o glúteo bem definido. Eu estou falando de coisas bem básicas para todos nós. Então, se você tem uma boa massa muscular, o que acontece? Naturalmente, essa taxa metabólica basal vai fazer com que você queime mais gordura. Então, você queima gordura como? Fazendo nada. Imagina que você está só assistindo a sua mentora e você não está fazendo nada, você está só atenta, anotando, talvez, ligada, mas nada que demande um grande gasto energético. E se a taxa metabólica, quanto maior é a tua taxa metabólica, maior é a tua queima de gordura em repouso. É bem interessante. Então, seja sem treinar, tem benefício, seja treinando, esse suplemento, sim, desde que você saiba ingerir, te ajuda, sim, a emagrecer na menopausa e no climatério. Quando suplementar, então, mentora? Isso eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando? Então você pode falar, não, mentora, então você me falou, então eu já vou comprar e vou suplementar. Nananina. Hoje eu fiz uma analogia no Telegram e vou repetir aqui, porque cai aqui como uma luva de pelica, que não colocar a carroça na frente dos bois. Existe essa tendência. Pela manhã eu falei do treino, mas agora eu trago para o whey também para vocês. Por quê, mentora? Porque não adianta você pensar em suplementar se você não faz o básico. Eu vou repetir. Não suplementa, não é que adianta. Eu te recomendo, recomendação médica da sua mentora agora para você. Se você está toda inflamada, se você está naquele vínculo com os amores bandidos, não conseguiu se divorciar daquele amor bandido, comida ruim, comida que inflama, não começa com suplemento, falando de whey protein. Tá claro isso? Ai, mentor, o que eu faço então antes? O que você tem que fazer antes? Primeiro, você tem que comer saudável. Primeiro, você tem que desinflamar. Porque se você pensa, vou comprar um whey, vou começar a tomar porque a mentora disse isso, disse aquilo, com essa finalidade, sem fazer a escolha da alimentação certa para você, não vai funcionar. Não vai, você vai ficar chateada, vai ficar decepcionada, vai gastar dinheiro, porque você vai falar, puxa, para mim não funcionou. Então, eu já digo de antemão, para a rainha que já tem resultado, para a rainha que já vem emagrecendo, para a rainha que quer potencializar os seus resultados, sim, você já está no estágio
de suplementar.